vou deixar esse vídeo feito. Eu tô cansado já. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Uns falam que eu tenho pouca fé, outras falam que eu tenho não sei o que, outros falam que eu tenho pouca força de vontade. E todo mundo, somente minha família, só soube apontar o dedo. Quando eu era criança, eu só ficava quieto. Gastei uma vez, não me lembro, na conta da padaria lá para comprar doce, eu tinha vontade. Apanhei que nem vaca na horta. Apanhei e fiquei marcado da cintura para baixo. Não é mais só marcado, marcado com sangue, marcas. E fora isso, o estupro que meu pai fazia comigo, que ninguém acreditou durante anos. E eu tive que carregar isso. Meu irmão Alexandre fez um monte de coisas erradas quando era criança, coisa de adolescente, coisa de criança. E a culpa vinha em cima de mim. E até hoje não assume. Velho barbado. Eu assumo os erros que eu fiz. Eu fiz coisas erradas. Desobedecia, respondia, né? Lógico que eu fiz algumas coisas escondidas também, coisas de adolescente e criança. Mas não tanto igual o meu irmão fez comigo. Até de bater um negócio na minha cabeça que chegou até sangrar. Tal do Bilboquê. Depois ele vem acende a luz pra mim, por favor. Depois vem falar tal do videogame Atari, que ele ficou totalmente ressentido. Depois que aconteceu toda a história, contei para os meus avós que estavam vivos, que eram vizinhos, Lair, o seu Benedito. O seu Benedito foi o único que me aconselhou aí na delegacia. Foi constatado esqueci o nome, corpo de delito e várias outras coisas. E passa-se o tempo e eu sou marcado como... Depois eu tive que mentir porque minha mãe falou que ia perder cargo de o cargo que ela trabalhava no fórum. Acusou que meu pai estava querendo sequestrar minha irmã, que nós íamos viver em orfanato. Eu fui obrigado a mentir a história que estava fazendo troca-troca com as crianças da minha idade na rua. Viemos para Ribeirão, isso eu estou resumindo. Começamos a morar no Jardim das Pedras. Cada época era um homem diferente, até que ela conheceu um tal de Marcelo, que está até hoje. Com 14 para 15 anos, com 13 anos, comecei a arrumar emprego na Polícia Mirim, comecei a trabalhar, tive meus erros, que eu não era muito inteligente, perdi emprego por causa de bobeira, e esse era motivo de apanhar. Teve uma vez que minha mãe me deu uma surra, que deu uma cintada em mim, que ficou encravado a ponta da cinta aqui, até que eu tirei com a mão. E aí ela veio me bater de novo, eu dei um soco no braço dela. Eu falei que nunca mais eu ia pôr a mão em mim. E fora isso,
Todos os dias de manhã o cara me acordava com um cigarro aceso no pé. Por várias vezes. Não era uma vez só que ele cutucava. Cutucava várias vezes cigarro aceso na sola do pé. E quando não, jogava água gelada na minha cara. Tinha que acordar para trabalhar. Isso para 13 para 14 anos. Até que a minha mãe pôs eu para fora de casa. Passou algum tempo. Procurei, tô resumindo a história. Procurei a infância e juventude, que antigamente era um balão da 13 de maio, tinha um fórum ali da infância e juventude. Dr. Tardelli, conversei com o mesmo. Foi feita intimação, chamada a minha mãe. Ela foi chamada, foi ouvida e eu fiquei lá de fora durante quase 1 hora. De repente, esse tal Dr. Tardelli vira para mim e fala assim que eu tenho 1 semana para arrumar um registro de carteira, senão eu ia para FEBEM. Fiquei sem entender. Lutei e consegui registro em carteira. Porque quando eu morava na rua, eu lavava carro, fazia qualquer serviço para não morrer de fome. E comia resto de feira. Isso, se alguém sabe ou não, só minha esposa estava sabendo. E ela já viu isso. Não é mentira. Depois de longos anos, eu fui passado como mentiroso. Só voltando um detalhe, quando eu morava na rua, minha mãe tinha uma conta no fórum, uma lanchonete ao lado. Eu gastava lá porque eu tinha fome. E minha mãe ficava brava comigo. Eu cheguei a apanhar por causa disso. Só porque eu tava matando minha fome. A culpa é minha, né? Agora voltando à linha do tempo. Fiquei 6 anos morando na rua. Comendo o resto que tinha que comer, tomando banho onde podia. Quem me ajudou muito foi o meu amigo Ricardo. Tinha uns amigos, Germa e tal, pessoal. Mas quem mais me ajudou foi o Ricardo e a família dele, que eu devo muito. Depois de um tempo eu descobri o porquê o Tardelli fez eu procurar uma carteira assinada durante esses anos. Minha mãe falou que eu estava roubando peça de moto no Jardim das Pedras, sendo que tinha um cara parecido comigo. E eu sabia quem é esse cara. E ele nunca assumiu o erro. E eu paguei todos os erros, né? Mas não fui preso. Aconteceu um assalto numa residência quando eu morava na rua. Fui acusado. Fui perseguido por um diplomata durante muitos anos. Até quando eu namorava a Vanessa, ela foi perseguida também. Eu arrumei emprego numa padaria para limpar teia de aranha no teto. E consegui trabalhar através dela. Então foi lá que eu conheci a Vanessa. Como eu disse, eu estou resumindo. E desde então eu sempre trabalhei 14 a 16 horas. Desde criança meu pai falava que eu ia ser um bosta na vida, não ia ser nada. Desde criança meu pai falava que eu tinha dores na barriga devido às coisas que ele fazia. Ele falava que eu estava grávido. Então desde criança eu sempre ouvi que eu era incompetente, um bosta, um merda e não sabia fazer nada. Eu não ia ser nada. Minha mãe sempre naquela.
Depois que morando na rua, passando por poucas e boas, tive minha primeira crise com 19 anos da doença de Meniere, mas até então ninguém sabia. Plasio de pirona na veia no postinho. E tudo isso era como frescura para minha família. E a doença foi piorando. Sempre fui ridicularizado pela minha família, sempre. Sempre fui ridicularizado, mas quando precisava de algum favor, eu sempre fazia. Porque quem trabalhava com eletrônica e sabia resolver as coisas era eu. Quem formatava, fazia máquinas era eu. Quem sabia pintar, mexer com parte elétrica era eu. Né, pai? Quem invernizou a casa, o telhado, fez instalação elétrica fui eu. Quem pintou a casa que você ofereceu, que depois você tirou, fui eu. Você falou que era um traficante, vendedor de drogas. E agora eu quero ver você provar isso. E desde lá eu tenho essa doença. Que por sua vez ninguém acreditava, a não ser minha família. Minha família que eu digo, Vanessa e meu filho. Nem os pais da minha esposa acreditavam. Até que os dias que começaram a ver as minhas crises de perto. E vamos tocando o barco. Hoje, tô com 43 anos. Descobriram minha doença em 2011, viu? Que fizeram o quadro clínico, que fizeram um monte de coisa. Em 2017, fizeram infiltração no meu ouvido. Mentiram pra mim. Fui cobaia. Começou com 5, com 4, depois aumentou para 6, aumentou para 8 e foi 16 aplicações intratimpânicas no ouvido. Perdi 70% do meu equilíbrio. E o HC fala que não é responsável. 11 anos atrás eu tive uma crise na cidade e fui levado à unidade de emergência. Furaram 5 vezes minha coluna para tirar o líquido da espinha. E na quinta vez pegaram o nervo da perna esquerda. E pela sexta vez, depois que teve uma briga, o médico foi lá e tirou. Então, ou seja, eu fui furado 6 vezes. Aí o que acontece? Tem sequela, doutor? Não. Em 2017 tive 3 paralisias nas pernas. E fora que eu tenho poucas forças. 2011 até um pouco de 2013, quando eu fiz a cirurgia da descompressão, eu tive uma pequena melhora, consegui trabalhar e tenho isso registrado. Trabalhava de 14 a 16 horas. Tinha 2 funções, técnica eletrônica e trabalhava no TI. Trabalhava na manutenção e TI. Fui indicado como o melhor funcionário do mês, mesmo doente. Em 2013 fui obrigado a pedir as contas por conta da doença. Eu só tenho que agradecer essa empresa que eles me ajudaram muito. E fora a empresa que eu trabalhei de eletrônica com o Silvio, ele me ajudou muito também. Muito conhecimento, é uma pessoa muito gente boa. Agora, eu conto essa história. Uma história triste, né? Isso é reclamação, desabafo. E o que será isso? Essa história contém estupro, contém, como que eu posso, eu não sei o nome das leis, mas quando a mãe joga um menor para fora de casa, ou quando um cara vem e põe cigarro aceso na sola dos pés,
e água gelada na cara para poder acordar cedo para trabalhar quando é menor. Eu não sei o nome disso, mas isso é crime também. Durante 6 anos eu comi resto de comida de feira, que tinha muita coisa boa que o pessoal jogava fora. Fui sujeito a pegar qualquer tipo de trabalho. O único amigo que eu conheço que sabe de toda a minha vida foi o tal de Ricardo Evangelista. E eu quero saber, agora hoje, eu estou numa cama hospitalar, que eu consegui através do Paulo Modas, vereador. Faz quase 3 meses que tem amigos que estão sustentando a minha casa. A minha mãe, por sua vez, tá pagando aluguel, mas não para me ajudar, e sim para não constar, para não limpar o seu nome, pelo menos é o que aparenta, até que me prove o contrário. E eu sou ruim, eu não tenho crença, eu não tenho fé. Se eu não tivesse crença, não tivesse fé, o que eu estaria fazendo agora, depois de todos esses episódios tivessem acontecido comigo? Que eu tenho como provar que tudo isso aconteceu comigo. Homem de pouca fé. A maioria dos médicos falou que era para mim estar vegetando, Santa Casa ou na EP, assim por diante. Ah, mas essa doença ela é dinâmica, que nem diz a médica da HC, que pode reagir de um jeito como pode reagir de outro, sendo que eles não têm como afirmar o que é essa doença. Doença de Meniere, que me afeta para tudo quanto é lado, sendo que ela fala que não tem nada a ver. Eles fizeram um negócio no meu ouvido, me atacou a parte de equilíbrio, eu não consigo andar direito, e eles falam que essa parte não é parte deles. Eles só tratam a tontura e as vertigens, no caso, né? Então as vertigens causam a minha instabilidade no meu corpo, que agora está definhando. Eles não têm nada a ver com isso. A Meniere não causou isso. Fica uma interrogação para cada um aí. A minha coluna que foi afetada, porque na época não tinha diagnóstico fechado. Enfiaram, fizeram que as coisas lá. E agora tem consequências. De quem é a culpa? É minha? Quero que vocês respondam essa pergunta. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Fiquei 6 anos separado da minha mulher. Eu fiquei muito doente. E hoje o único que me ajuda é ela, quem me apoia é ela e quem está do meu lado é ela. E em troca, eu tornei ela mulher. Eu cumpri com a promessa que eu fiz desde o começo quando eu namorei. Quando eu namorei ela, a primeira coisa que eu falei, vou torná-la independente. Isso eu falei com todas as letras. E hoje ela é uma mulher independente. Filho, adolescente, sabe como é que é. São tudo fases. Então eu falo, fica a pergunta aí. Eu fico quieto? Eu tenho que ficar calmo? Amigos ajudando minha casa há mais de 3 meses, né, com comida, com apoio, vindo aqui. Minha família passa, minha mãe, mais exatamente, passa umas 4, durante o ano inteiro. 2 vezes por semana passa em frente em minha casa. Dá para contar nos dedos as vezes que ela veio aqui. E toda vez é a mesma conversa, tá corrido, não dá tempo, não tem dinheiro, não pode fazer nada. E tem as vezes que ela ajudou, eu não vou negar. Ela ajudou com a casa, ajudou a reforma da casa, foi mais de 5 mil reais.
Eu sou muito grato por isso. Mas não é só por causa disso que deixa de, pelo menos, visitar e saber o que está acontecendo. Meu irmão nunca veio falar comigo. Minha irmã fala que eu tenho pouca fé, porque nenhuma, como é que fala? Nenhuma oração tem uma resposta. Sendo que teve a resposta, tô vivo até hoje por conta disso. Aí vem as pessoas falam, mas você não entende, não é dessa forma que é, não é desse jeito. Você tá entendendo tudo errado. Porque a vida inteira eu entendi tudo errado. E quando tinha jogatina e bebedeira, quando eu era criança na minha casa, eu entendia tudo errado. Eu só observava, por observar apanhei muito. Então só tinha jogatina e bebedeira, então eu era o errado. Ninguém sofre a culpa, ninguém admite a culpa. Agora que eu tô aqui, deitado numa cama hospitalar, tem aqui, dá pra ver, tem a grade. Eu fico inclinado, porque senão meu suco gástrico sai tudo. E aí, de quem que é a culpa? É minha? É minha porque eu fico culpando os outros? Não tô culpando ninguém. Só tô fazendo cada um assumir a sua culpa. E como o ser humano é ignorante, não assume a culpa de nada. Eu cometi erros, vários erros. Eu assumo todos os erros. Eu peço perdão à minha irmã, peço perdão ao meu irmão, peço perdão à minha irmã, eu peço perdão às pessoas que eu fiz alguma coisa que às vezes eu não lembre, que eu tive uns episódios, infelizmente, de perda de memória, que foi comprovado sem, com os médicos também. Mas eu peço perdão de alguma coisa que eu fiz. E agora, o perdão de cada um não recebi nenhum. Minha mãe diz que eu perdoei ela, mas eu perdoei ela, mas ela vem com a crista lá em cima. Sempre tem discussão e fala alguma coisa. Tudo em questão de dinheiro, falta de fé, o budismo salva tudo e assim por diante. E não é assim que funciona. E sempre criticando as outras coisas, outras fés e outras religiões. Pode falar o que for, mas é isso daí. Agora eu quero ver quem vai ser homem ou mulher de assumir qualquer coisa. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô cansado. Todas as tosses que eu tenho, tô tendo desmaio. Eu apago. E pode ser que uma delas eu nem volte mais. Eu tô super cansado. É a minha esposa que me chamou. Então eu tô cansado. Tô no limite. Cansei. Já tentei me matar 2 vezes. Mas eu percebi que minha família precisa de mim. Mas eu tô como eu estou cada vez pior. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu não tenho medo da morte, não. Isso eu falo de boca cheia. Tiver que vir, vem. Tiver que não vir, não vem. Se tiver que ser a lei de Deus, vai ser. Se tiver que ser a lei de Buda, vai ser. Se tiver que ser a lei de Alá, vai ser. Se tiver que a lei da puta que pariu, vai ser. Eu não vou entregar os pontos. Mas se eu ver que eu vou ficar me definhando mesmo até eu mesmo me dou um jeito. E eu sou homem pra isso, não vou ficar, não tô ameaçando. Tô falando, se acontecer,
todo mundo já vai ficar sabendo. E eu não é ameaça. Eu vou cumprir o que eu falo. Bom, eu deixo aqui meu vídeo.